Muito bem, pessoal. Saudações para vocês. Estamos quase acabando todas essas aulas em vídeo que vocês têm que assistir. Então, agora vamos para o sistema urinário, certo? Veja aqui que eu não estou chamando de sistema excretor, tá? Estou chamando de sistema urinário. O excretor é mais amplo. Esse sistema urinário, ele é o quê? Ele é o conjunto de estruturas que são responsáveis por remover os excretas do sangue, no caso, tá? Deixa eu botar aqui. Do sangue e eliminar esses excretas com a urina, ou seja, ele produz essa urina para eliminar esses excretas aí. Agora, antes da gente ver excreta e tudo mais, se eu estivesse falando de sistema excretor, eu teria que botar assim, eu teria que ampliar muito a coisa toda aqui, porque outros órgãos também atuam na excreção. Os dois melhores exemplos: glândula sudorípara, no suor vão excretas, tá? E os pulmões. O pulmão? Sim, pulmão excreta CO2. CO2 é um excreto, certo? Bom, qual que é a constituição desse bendito desse sistema urinário, então? Basicamente, são os rins e canais que vão levar a urina que é produzida pelos rins para fora do corpo. Então, dos rins a urina vai para ureteres, dos ureteres ela vai para a bexiga urinária, onde pode ser armazenada por um tempo, e da bexiga urinária vai embora pela uretra. Tá? Aqui está o maior tamanho. Os rins são os órgãos principais. Então, você veja aqui, o sangue a ser limpo, vamos dizer assim, a ter os excretas removidos, ele chega nos rins por artérias renais, ó, essas aqui. Está pintado de vermelho. Deixa eu ver aqui, está aqui, ó. Artéria renal, mas ele também está apontando para a veia renal. Então, o sangue desce pela artéria aorta. Aí a artéria aorta se ramifica várias vezes, né? Uma das ramificações dela justamente são essas artérias renais que levam o sangue a ser limpo para os rins. Depois que ocorre uma filtração, vamos dizer assim, o sangue limpo volta para a corrente sanguínea por veias renais, tá? Essas azuis aí que saem dos rins. Veias renais, que aí vão desembocar na veia cava inferior, certo? Então, basicamente é isso. O que nos vai interessar mais aqui no sistema urinário é você saber que os rins eles são constituídos de milhares e milhares e milhares de subunidades que a gente chama de néfron. Não sei se você vai lembrar das aulas lá dos animais que tinha platielminto, excreta por protonefrídeo, anelídeo, metanefrídeo. Agora a gente tem a néfron mesmo, tá? Que é essa estrutura aqui esquisita. Então esse troço é como se fosse um microfiltrozinho. E cada rim tem um monte. Cada rim tem mais ou menos 1 milhão deles. Inclusive dizem que uma pessoa conseguiria viver com 1/4 de rim, se o rim não tiver problema nenhum. Mas não vamos arriscar, né? Lógico. Pois bem, então a urina produzida é lançada em cálices renais aqui dentro do rim. Tá? O sangue limpo volta pela veia renal. A urina, que carrega sujeira, digamos assim, os excretos, vai para os cálices renais, dos cálices para a pelvis renal, essa parte maior aqui, da pelvis renal para o ureter, e aí segue bexiga e depois uretra. Certo? Bom, a gente está falando de sistema urinário, excreção, então você tem que saber o que é um excreta. Um excreta é uma substância que é indesejável e resulta do metabolismo celular. É o seguinte, você usa aminoácidos, glicídios, bases nitrogenadas, de ácidos nucleicos, enfim, um monte de substância. E aí, no fim das contas, seu organismo acaba gerando algumas que ele não consegue usar para mais nada. Então, por exemplo, eita, o que aconteceu aqui? Então, por exemplo, vocês viram ano passado na respiração celular que o organismo quebra a glicose, ocorre a oxidação completa da glicose. Aí isso aí gera CO2. CO2 você não consegue usar para mais nada. Então você tem que jogar fora ele. Por quê? Ué, meu Deus do céu, velho. Tem aqui tá bravo. Vamos voltar. Então você gera esse bendito CO2, você tem que jogar ele fora, porque você não consegue. Meu pai do céu, mano. Que isso, a caneta tá me sabotando. Deixa eu usar o mouse aqui por um tempo. Bom, enfim, gera CO2 você tem que jogar ele fora, tá? Por quê? Porque o CO2, em meio aquoso, ele reage com água para gerar o ácido carbônico, que beleza, é fraco, mas assim, altera o pH, né, dos fluidos. Isso pode causar problemas. Então você tem que jogar fora. No caso, CO2 você joga fora via pulmões, né, como eu já tinha mencionado. Agora, por exemplo, excretas nitrogenadas, a maior parte é pela urina, sai pelo suor também.
mas é pela urina que você lança mais. Esses excretas nitrogenados, gente, eles basicamente eles vêm do metabolismo de aminoácidos, tá? E de bases nitrogenadas. Nessa figura não ficou bom, tá? Porque aqui ele está mostrando vindo de aminoácido, da alanina. Então, assim, tira dela a amônia. Essa amônia pode ir embora logo. Aí você lembra que, na verdade, quem excreta amônia são, de maneira geral, organismos aquáticos, né? Peixes ósseos, girino, peixe cartilaginoso não. Peixe cartilaginoso excreta ureia. A ureia, o organismo gasta um pouco de energia para converter a amônia em ureia, que é o composto que é menos tóxico, tá certo? Então você não precisa jogar tanta água fora para excretar a ureia. Esse é o nosso principal excreto nitrogenado, tá? Isso você tem que saber, que é a ureia, tá? Ou então, o organismo gasta bem mais energia para produzir o ácido úrico. Que aí o ácido úrico, ele é bem pouco solúvel em água, mas também ele é bem pouco tóxico. A amônia é bem tóxica. O ácido úrico é pouco tóxico e a ureia é um intermediário. Então lembra que o ácido úrico é um excreto nitrogenado de animais que vivem em deserto, que botam ovo, aí o embrião fica um tempão lá se desenvolvendo no ovo. Coisa de aves e répteis, né? Basicamente. Então, enfim, o nosso, no caso, o principal excreto nitrogenado é a ureia. Esses são compostos que a gente não consegue mais fazer nada com eles, tem que jogar fora. Tá? Essa figura eu não gostei porque ele está mostrando como se tivesse vindo de aminoácido. Mas você veja que a estrutura do ácido úrico, olha só, parece a base nitrogenada, né? Então ele realmente vem do metabolismo de bases nitrogenadas. Pois bem, vamos ver os rins então. Os rins são órgãos que têm forma de feijão, aquele forma. Rapaz, essa parte de cima aqui dessa tela tá esquisita. Engraçado que é só com a caneta que acontece isso. Então, enfim, o rim, ele tem um formato meio de feijão, aqui está a pelve renal, tá? Que leva a urina fora. E é o órgão principal. O resto é só para conduzir a urina para fora. Tá? O que interessa mesmo saber é que o rim ele tem esse monte de unidades chamadas de néfrons, tá certo? Que faz essa filtração. Aí aqui na figura ele está destacando que tem uma região que é a mais externa do órgão, que é o córtex. A região do meio é a medula. Tá? A gente já viu que o sangue a ser filtrado chega por uma artéria renal. O sangue limpo sai por uma veia renal. E a urina, a sujeira, sai pelo ureter. Eu não gosto muito de comparar esse processo todo com uma filtração, porque o que acontece? O rim, beleza, você pode imaginar ele como um filtro, mas ao contrário das velas dos filtros, ele não acumula sujeira nele. A sujeira vai embora, tá? Se você for comparar com um filtro normal de beber água, a água limpa, o sangue limpo sai aqui, ó, pela veia renal. Mas a urina é a sujeira. O filtro normal, por aí, ele retém a sujeira, você tem que trocar ele. O rim não, ele joga a sujeira fora, tá? Então, gera a urina justamente para jogar esses excretas fora aí. Aí o que nós vamos ver agora, basicamente, é a estrutura do néfron e o que acontece nele, tá certo? Então, assim, esse desenho é meio complicado, mas não é a coisa mais difícil do mundo, não. Tá? Então, vamos ver aqui o néfron. O néfron, então, como eu estou falando, eles são os microfiltros que produzem a urina para poder jogar os excretas fora. Tá? Bom, cada rim, então, como eu disse, ele tem mais ou menos 1 milhão de néfrons. E nesses néfrons acontece também de, além de jogar os excretas fora, ele consegue recaptar algumas coisas importantes que foram jogadas fora por engano, digamos assim. Tá? As regiões do néfron são as seguintes. Essa parte aqui inicial é uma cápsula renal. Eu não vou nem usar os nomes de pessoas, tá? Porque eu usava muito nome de pessoa, tipo alça de Henle. Não vou usar esse mais não, tá? Então, cápsula renal. Nessa cápsula renal, o néfron forma justamente uma cápsula. Nessa cápsula, no interior dela, tem um aglomerado de capilares ali. Esse aglomerado chama justamente de glomérulo, tá? O sangue a ser filtrado, ele chega lá no glomérulo ou na cápsula renal por uma arteríola aferente. Tá? Então, tem um monte de órgãos que tem o aferente e o eferente. Até no sistema nervoso também tem. O aferente é o que chega. O eferente é o que
parte. Tá? Então, o sangue a ser filtrado, ele chega numa arteríola aferente e depois que saiu filtrado, ele vai embora, ele parte, né? Do néfron para uma arteríola eferente, tá? Decora assim, por causa dessas letras A e E aí. Opa, botei no lugar errado. É aqui e A aqui. Bom, enfim. Então, nesse glomero, deixa eu ver se eu botei aqui. Beleza, botei. Então, já vou passar para ele, tá? Antes de eu passar para ele. Então, tem essa cápsula renal. Aí, próximo da cápsula renal, próximo, tem um túbulo contorcido proximal. Em seguida, aí você veja que aqui na figurinha ele botou que essas coisas ficam no córtex renal, aí o resto fica na medula do rim, tá? Mas não precisa decorar isso não. Então, seguindo, do túbulo contorcido proximal vem uma alça de Henle ou alça néfrica, melhor chamar de alça néfrica, tá? Aí vai seguindo o caminho, depois vem um túbulo contorcido distal, que fica distante lá da cápsula renal, e aí vários túbulos contorcidos distais desembocam em dutos coletores. Tá? Então o que você tem que saber? Você tem que saber o que acontece em cada uma dessas regiões aí. Mas já adiantando, o principal acontece na cápsula e no túbulo contorcido proximal. As coisas principais que tem que saber normalmente para provas de ensino médio. Bom, então é o seguinte, vamos começar aqui da cápsula renal. Deixa eu destacar a região, é isso aqui tudo, tá? Essa coisa aqui. Então nessa cápsula renal, o que acontece é o seguinte, aqui está um aglomerado, tá, de capilares. Se você pegar uma mangueira, tá saindo água lá, aí você pega o meio da mangueira, enrola todinho assim, o que acontece com a pressão aqui no meio? A pressão aumenta, tá? Então é a mesma coisa aqui nesse glomérulo, tá? Onde vai acontecer a filtração. A pressão ali aumenta, então sai do capilar sanguíneo parte do plasma. Esse plasma vai levar com ele água e um monte de substâncias pequenas. Substâncias pequenas que são excretas, mas também substâncias úteis, que normalmente os exemplos que se dão são os aminoácidos e a glicose. Mas excesso de vitaminas, por exemplo, se você ficar tomando um monte de comprimido, de complemento vitamínico, não sei mais o que, o excesso que você não absorve vai todo embora aqui. Tá? Então aqui vai um monte de substância pequena fora. Essa é a filtração. Tá? Então na cápsula renal, nessa coisa toda aqui que é o glomérulo, acontece essa bendita filtração. Parte do plasma sai do capilar, que é o glomérulo, né? E vai parar na cápsula renal. Não é para passar por lá substância grande de célula. Tá? Então, proteína, ácido nucleico, essas coisas, não é para passar. Certo? Normalmente, se a pessoa fizer um exame e tiver uma quantidade grande de substâncias grandes, ou algo assim, pode ter um problema. Certo? Pois bem, então, como eu estou dizendo, nessa primeira etapa daí, ó, é formado um filtrado glomerular. Por dia você forma uns 160 litros desse filtrado glomerular aí, tá? Que contém os excretas, mas tem um monte de coisa que é útil e você não pode jogar fora. Então, o que você vai fazer? O sistema urinário ele é acumulador. Muito, como está dizendo, o filtrado glomerular ele produz uns 160 litros, tá, de urina inicial por dia. Só que o que acontece? Quando chega aqui nesse túbulo contorcido proximal, essa região toda aqui, vai ocorrer a reabsorção, tá? Reabsorção do que é importante. Ocorre também a secreção, certas coisas têm que ser jogadas fora. Então, por exemplo, na figura, ó, aqui ele está indicando nas setas roxas o transporte ativo, que é o que gasta energia, e de azul o transporte passivo. Então, por exemplo, vai ocorrer aqui reabsorção de água, íon bicarbonato e potássio. Essas coisas são importantes, porque, por exemplo, íon bicarbonato ajuda a regular o pH do sangue. Mas, olha só, o transporte ativo pode haver também a reabsorção de coisas úteis. Aqui, como o que está escrito aqui, que ele escreveu aqui, perdão, como nutrientes, aqui você pode botar glicose, justamente, e aminoácidos. Tem que voltar tudo isso aí. Pode jogar fora não, porque para fazer gasto de energia, né? Para jogar fora? Não pode. Aqui pode ocorrer a secreção de amônia também, excesso de amônia pode ir embora por aqui, e também um transporte ativo de íons H+, para lá, de novo, para ajudar a regular o pH do sangue.
Então, as duas principais coisas que acontecem aqui no túbulo contorcido proximal é a reabsorção. Principal, deixa eu perguntar essa prova assim. O que acontece no túbulo contorcido proximal? Aí você bota reabsorção de água e substâncias importantes. Como exemplo de substância importante, você pode citar glicose e aminoácidos, tá? E íons também. Então é isso. As principais coisas que você precisa saber do néfron, então, foram o que acontece na cápsula renal, que é a filtração, e essa região aqui do túbulo contorcido proximal, onde ocorre essa reabsorção toda. Mas beleza. Seguindo o caminho, chega aqui nessa alça néfrica, tá? Essa parte toda aqui. Nessa parte toda aqui, basicamente, o que acontece é reabsorção de água e reabsorção de sais. Tá? Que pode ou não gastar energia, mas enfim, reabsorção de sais e água. O desenho do néfron, para não ficar muito bagunçado, mas aqui tem, ó, não sei se você está vendo, fica capilar por volta de todo ele. Tá? Então é daí que as substâncias ou são secretadas ou para aí que são reabsorvidas. Então, assim, uma forma até tranquila de fazer esse desenho do néfron, deixa eu botar ele aqui. É assim, você bota a cápsula renal, aí vem o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica, o túbulo contorcido distal, que desemboca no duto coletor. Aí vários túbulos contorcidos distais desembocam em um mesmo duto coletor. Agora, você veja que aqui vai sair, vai chegar, vamos botar assim, ó, que aqui chega pela arteríola aferente no sangue, aí tem o glomérulo, sai pela arteríola eferente, aí, tipo assim, essa arteríola fica passando por aqui tudo. Agora, aqui na alça néfrica é como se fosse o contrário, assim, faz uma volta, tá? Eu vou dizer por quê. Porque aqui o negócio é o seguinte, ocorre a reabsorção de água e sais. A ideia é o seguinte, o sangue vai passar primeiro por aqui, ó. Então aqui você reabsorve sais, aumenta a concentração de solutos no sangue, aí por osmose a água volta para o sangue. Toda a água que volta para o sangue, ela volta por osmose. Então, por exemplo, aqui, ó, esse negócio de estar reabsorvendo nutrientes, sal e tal, tudo isso aí contribui para reabsorver a água de volta, que aumenta a pressão osmótica do sangue. Tá? A pressão osmótica, lembrando, não é uma capacidade que o meio tem de empurrar a água para fora, é o contrário. Apesar de pressão a gente pensar em empurrar, a pressão aqui faz é puxar. Então, beleza. Na alça néfrica, reabsorção de sais e água. No túbulo contorcido distal, mais ou menos a mesma coisa. Aqui, ó. Está reabsorvendo água, mas também pode reabsorver sais aqui, ó. Até em um bicarbonato também. E pode secretar alguns íons para lá. Tá? Então, enfim, acontece mais ou menos isso. Reabsorção e secreção de sais, água e íons aí para equilibrar o pH do sangue. Certo? O túbulo contorcido distal também é nele em que vão agir alguns hormônios que nós vamos ver já já. Mas antes disso, no duto coletor, que são em um duto coletor desembocam vários túbulos contorcidos distais, ocorre basicamente reabsorção de água e sais também. Tá? Tá aqui, ó. O sal e água. Aqui na figura ele botou até ureia também. Tá? Então, reabsorção de água, eu posso até botar aqui também. E sais. E aí nos dutos coletores, no final aqui você tem a urina formada, tá? Então veja que por dia são gerados 160 litros de filtrado glomerular nos rins. Mas você não faz 160 litros de urina por dia, você faz muito menos que isso. Por quê? Por causa dessa reabsorção toda de água e outras coisas aí que ocorre no néfron. Tá? Pense no rim como um acumulador, ou no néfron como um acumulador. Bom, então a urina que é gerada, né, nos néfrons. Ela é lançada em cálices renais, lá nos rins, tipo uns negócios assim, ó, que desembocam todos na pelve renal, tá? E aí vai seguindo o caminho pelas outras estruturas. O ureter, que é o órgão tubular, vai para a bexiga urinária e da bexiga urinária para a uretra. Como eu estava dizendo, ó, você produz por dia uns 160 litros do filtrado. Mas no fim das contas, se você excreta, joga fora, mas no máximo uns 2 litros de urina. Tá? Quase tudo é reabsorvido. Sobre a composição da urina. Então, basicamente, o que tem na urina é água, 95% do volume é água, e excretas, o principal é a ureia,
que aí a gente já viu, né? Que é resultante do metabolismo de proteínas e ácido úrico, metabolismo das purinas. Pode ter também ácido úrico e amônio na urina? Pode, mas o principal é a ureia, tá? Ó, compara aqui a quantidade de ureia com o ácido úrico. Muito mais ureia do que ácido úrico, tá? O que mais tem na urina? Sais, tá? Sódio e cloreto, por exemplo, que são sais que são usados inclusive para regular a pressão sanguínea, a pressão arterial. Creatinina, que é uma substância liberada pelas células musculares, e outros íons também, tá? Potássio, fosfato, sulfato, amônio, enfim. Então, como eu tinha dito também, não é comum encontrar coisas grandes. E aí, por dia, você faz por aí, ó, assim, 1,4 litros de urina por dia, daqueles 160 litros de filtrado. Beleza. Outra coisa sobre a urina, cor amarela, vem de onde? Vem de um pigmento chamado urobilina. De onde que vem essa urobilina? Vocês já viram que no baço, no fígado, ocorre a quebra de hemácias velhas. Então, quando quebra a hemácia velha, lá dentro da hemácia tem a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio. Transporta oxigênio porque tem esse grupo M, onde tem lá o átomo de ferro e tal, que o oxigênio se liga e tal. Esse grupo M, então, é removido. Aí ele é convertido nessa bilirrubina, lá no fígado. Essa bilirrubina vai embora, junto com a bile, lá para o intestino. Lá no intestino, o que acontece? A bilirrubina é quebrada em estercobilina, que vai embora com as fezes, dá aquela cor marrom das fezes mesmo, e urobilinogênio. O urobilinogênio é absorvido, vai parar nos rins e lá é convertido em urobilina e vai embora. Tá? Então, o pigmento que dá a cor amarelada da urina é a urobilina. Quanto mais água você beber, menos amarelada vai estar, que vai estar mais diluído, né? Sobre a bexiga urinária. É um órgão em forma de balão, tem paredes musculosas, tá? Para poder se expandir e tudo mais, que armazena a urina até o momento adequado de você eliminar ela, que é a micção. A urina, mais ou menos parecido com aqueles esquemas lá que a gente viu do reto, no sistema digestório, ela tem dois esfíncteres. Tem um esfíncter interno, eu não sei se nessa figura mostra. Aqui, ó. Tem um esfíncter interno e um esfíncter externo. O esfíncter interno você não controla voluntariamente, tá? Ele fica contraído. O externo você controla para poder segurar a urina e você, né, conseguir ir no banheiro. Então, assim, o que acontece? Você varia muito de livro para livro, mas eu vou usar esse valor aqui. Você consegue acumular até uns 500 ml de urina na bexiga, é muito, hein? Não é bom não chegar nisso tudo, não. Mas acumulando uns 200 ml, 250, isso aí expande a bexiga, porque é um órgão em forma de balão. Quando isso se expande, lá no esfíncter interno tem receptores de estiramento. Aí quando a bexiga se expande, ele relaxa. Aí, tipo assim, aquela vontade que você tem de ir no banheiro, tá? Que aí você contrai o esfíncter externo, mas já é o alerta. Vai logo no banheiro despachar isso aí, porque o negócio pode complicar. Bom, aí nem botei uretra, mas enfim, pela uretra vai embora. Só detalhe, lembrando que a uretra do homem faz parte do sistema genital também, né? Porque passa pelo pênis. Já a uretra da mulher, não. Inclusive, também tanto a bexiga quanto a uretra da mulher são menores do que a dos homens, tá? O homem consegue segurar mais. Bom, para a gente já ir terminando essa aula bem longa, e a outra vai ser mais ainda, já vou avisando logo. Vamos ver alguma coisa sobre hormônios já para ir adiantando esse conteúdo. O hormônio é uma substância mensageira, tá? É uma cartinha que uma célula manda para outra, mandando a célula que recebeu a cartinha fazer alguma coisa. Então vamos ver aqui o controle hormonal da diurese. O que é diurese? Diurese é a produção de urina. Então aqui, gente, eu vou falar de três hormônios, mas na prática, o que tem que estudar mesmo é este aqui, tá? O hormônio antidiurético, ou ADH, que é a abreviação em inglês, né? Antidiurético hormônio, ou o outro nome dele, vasopressina. Eu prefiro chamar de hormônio antidiurético porque fica mais fácil lembrar da função, tá? Então, o hormônio antidiurético, se diurese é a produção de urina, é o antiprodução de urina. É um hormônio que serve para você poupar água, produz menos urina para poupar água para você. Onde ele é produzido? No hipotálamo, que é uma estrutura que tem lá no encéfalo, grudado com a hipófise. No caso, o hipotálamo produz hormônios e fica armazenando na hipófise posterior que depois libera. Qual que é o estímulo para liberar o hormônio antidiurético? Desidratação, ou falta de água,
ou aumento da osmolaridade do sangue, porque falta água, que é o solvente, então ele fica mais concentrado. Então, enfim, falta de água, tá? Desidratação, falta de água. Se está faltando água, tem que poupar, né? O que, que ele faz? Ele aumenta a reabsorção de água lá nos túbulos renais, que são os túbulos do néfron, tá? Diminuindo o volume de urina. Então, assim, vamos tentar entender essa figurinha aqui. O estímulo para liberar esse hormônio é a desidratação ou aumento da osmolaridade do plasma. Vou botar aqui, pouca água. Falta água. Então, assim, quem vai perceber isso aí são receptores lá no próprio hipotálamo, tá certo? Inclusive vão estar atuando em gerar a sensação de sede para tu ir beber água. Quem vai liberar o hormônio é a hipófise ou pituitária posterior, ou também chamada de neurohipófise. Tá? Então, o hipotálamo produz, depois a gente vai ver maiores detalhes desse negócio de hipotálamo e hipófise. Ele produz dois hormônios, no caso, manda lá para a hipófise posterior, que armazena. Então, faltou água, a hipófise posterior vai liberar o hormônio antidiurético, aumenta a secreção dele, que vai atuar lá nos rins, onde? Nos túbulos contorcidos distais, tá? Mais especificamente. Lá nos túbulos renais, que túbulo renal são os túbulos do néfron, tá? Dos néfrons. Então, mais especificamente nos túbulos contorcidos distais, onde ocorre reabsorção de água mesmo, tá certo? Então, reabsorve mais água, diminui o volume da urina, poupa água, tá certo? Então, a função dele é poupar água. Então, esse é o principal que você tem que saber. Eu fiz uma espécie de um ranking aí dos top 10 de hormônios mais cobrados. Esses dois aqui nem aparecem, tá? Mas eu vou falar só de brincadeira. Aldosterona. Então, aldosterona é um hormônio que também poupa água, tá? Inibe a diurese, a produção de urina. Só que o estímulo é diferente. O estímulo dele é o seguinte, é a diminuição da concentração de sódio no sangue. Então esse hormônio, o aldosterona, ele é produzido no córtex da glândula adrenal. Ele é um mineralocorticoide, certo? O que acontece aqui é o seguinte, aqui o estímulo ele botou baixa pressão sanguínea. O que acontece se baixa a concentração de sódio no sangue, baixa a pressão osmótica do sangue, ele puxa menos água. Então diminui o volume sanguíneo, a pressão baixa mesmo, certo? Então o que acontece? Em resposta a isso, os rins vão produzir uma substância chamada renina, tem uma outra lá no sistema digestório, né? Mas não é a mesma não. Renina, essa renina converte em uma substância chamada angiotensinogênio e angiotensina 1, aí depois tem uma outra que converte em angiotensina 1 e angiotensina 2, que inclusive está em tudo quanto é canto aí, e é a substância que o vírus da Covid usava para entrar nas células, tá? Por isso que o bicho é brabo. Essa angiotensina 2 vai atuar nos rins, aí sim, a angiotensina 2 faz com que os rins liberem a aldosterona. A rim não, perdão, a adrenal. Libera esse hormônio aldosterona. Então, baixou a concentração de sódio, vou botar resumido aqui. Adrenal libera aldosterona. Beleza, o que esse hormônio vai fazer? Ele promove, não escrevi aqui, né? Mas está escrito aqui, ó, a reabsorção de sódio. Vou escrever aqui, ó. Reabsorção de sódio. Reabsorvendo sódio, aí aumenta de volta a pressão osmótica do sangue. Ele puxa água por osmose. Puxando a água por osmose, ó, aumenta o volume sanguíneo, aí beleza, restabelece a pressão e tudo mais. Certo? Então esse é um hormônio que, tipo assim, ele poupa água também, mas o estímulo é diferente, não é desidratação. É faltar sódio no sangue. Certo? Então só para constar aí, é bom ver umas coisas diferentes também. Mas cobrança mesmo cai muito pouco, tá? É bom você saber os mecanismos e tal, mas cobrança mesmo cai pouco. Por último, esse aqui. Esse aqui também cai bem pouco, mas é só para mostrar um hormônio que tem um efeito contrário ao dos outros. Peptídeo natriurético atrial. Natriurese é a excreção de sódio, tá? E atrial, porque quem produz o bendito hormônio é o coração, tá? Nos átrios. Então, como é que funciona? Ele é produzido nos átrios do coração em resposta ao aumento de volume. Então, se o volume sanguíneo estiver grande, quando o sangue chega nos átrios, distende ele mais, tá? Estica os átrios.
Então isso aí é percebido como estímulo, tipo, caraca, tem muita água nesse sangue. Pode subir muita pressão, não é boa ideia. Então vamos jogar mais água fora aí na urina. Vamos. Então o átrio produz o hormônio, que é o peptídeo natriurético atrial, que vai atuar lá nos rins, tá? Então assim, ele faz um monte de coisa, mas o básico, para poder simplificar aqui nossa vida. Ele aumenta a excreção de sódio, tá? Joga mais sódio fora, certo? E aí jogando mais sódio fora, mais água vai embora para o túbulo renal, tá certo? Por osmose. Então, o sangue tende a perder água para o túbulo renal, lá para os túbulos dos nervos, né? Por osmose, justamente porque está aumentando a concentração de solutos lá, tá certo? Então, esse aqui que é o principal dele. Ele inibe a reabsorção de sódio, inibe a secreção de renina e aldosterona e tudo mais. Então, a ideia aqui é não poupar água, é jogar a água fora e jogar junto o sódio. Tá? Então, é um hormônio que tem o objetivo, digamos assim, a função que é contrária a desses outros dois que a gente viu. Contrária da aldosterona, por exemplo. Tá? Mas, de novo, o que você tem que saber mesmo é o ADH, o hormônio antidiurético. Então, queridos, por hoje é só. E é isso aí. Bons estudos para vocês.